As estimativas mostram que 1 em cada 6 pessoas no mundo, em algum momento da vida, vai desenvolver algum tipo de câncer. A pergunta é: o que você vai fazer para ficar fora dessa estatística? Meu nome é Rogério Leite, eu sou oncologista e sou cirurgião de cabeça e pescoço. E hoje eu vou falar de um assunto que geralmente nós, oncologistas, não falamos. A maioria dos oncologistas não se interessa em falar sobre prevenção de câncer. Por quê? Porque a gente é treinado para a guerra, a gente é treinado para tratar câncer, de uma forma geral, não para prevenir. Por isso a prevenção, infelizmente, na maioria das vezes, acaba sendo relegado a um segundo plano. Tratar câncer, muitas vezes, envolve cirurgias de grande porte, muitas vezes mutilante, e envolve tratamentos com quimioterapia, radioterapia, que várias vezes levam a desconfortos, sequelas e muitos efeitos colaterais. Gastamos muito tempo resolvendo problemas relacionados ao câncer, gastamos muito tempo resolvendo os problemas causados pelo tratamento e dificilmente sobra tempo para falar em prevenção. E tem mais um problema, e este é um problema bastante sério. Muitas pessoas não acreditam em prevenção de câncer. Isso porque acham que existe um determinismo em relação ao câncer. Acham que existe algum destino que não pode ser mudado, que é a genética que determina o câncer, mas a verdade, de uma forma geral, não é bem assim. Existem muitos detalhes, existem muitos aspectos relacionados a isso que a gente vai desvendar aos poucos ao longo da nossa conversa. De uma forma geral, câncer é uma palavra que amedronta e paralisa muito as pessoas. E é parte da minha missão discutir aqui câncer abertamente. Você não vence o inimigo se você não conhece esse inimigo. E é por isso que eu insisto em trazer conhecimento a respeito de câncer. Temos outro grande problema em relação ao câncer e muita gente também não fala sobre isso. Na verdade, o câncer é uma indústria bilionária. E essa indústria, bem intencionada ou não, movimenta milhões de pessoas em direção a tratamentos que muitas vezes são questionáveis em relação aos resultados. O câncer realmente é um tema complexo, é um tema difícil, é um tema delicado que provoca muito sofrimento. Mas nós temos boas notícias em relação ao câncer. E quais são essas boas notícias? A primeira delas é que, nos dias de hoje, existem muitas iniciativas, muitas abordagens, muitas condutas e soluções eficazes quando se trata de prevenção e tratamento do câncer. Existem diversas ferramentas para abordagem adequada e eficaz contra o câncer. A grande pergunta que temos que fazer sempre frente a cada caso é: frente ao ser humano que temos à nossa frente, frente a essa pessoa que tem algum tipo de câncer, qual a melhor abordagem? Qual a combinação de terapias, de protocolos com os melhores resultados possíveis para essa pessoa? Qual a composição única dessa pessoa? E como posso utilizar essa composição única para que tenha os melhores resultados? O conhecimento sobre câncer tem que ser democratizado. As pessoas têm que conhecer mais sobre isso. Têm que assumir a responsabilidade pela própria saúde e tomar as atitudes que protegem contra o câncer. Muito se discute sobre a origem do câncer e durante muito tempo toda a responsabilidade disso recaiu basicamente sobre a genética. Mas vários estudos mostraram que não é bem assim. Os conhecimentos atuais comprovam que cerca de 90% dos casos dos fatores ambientais são os mais importantes no surgimento do câncer. E o que é um fator ambiental? Resumindo, em uma palavra simples, uma forma simples, fator ambiental é a forma como você vive. E aí a coisa muda, porque não somos mais vítimas indefesas do câncer, como se acreditava antes, quando a culpa era toda da genética. Sob essa visão, na maioria das vezes é a nossa forma de viver que leva ao surgimento de grande parte dos tumores. Nós fomos levados a pensar que éramos refém da nossa genética e, acreditando nisso, acreditamos também que não havia nada a se fazer em relação à prevenção de câncer. Por isso a descrença de muitas pessoas em relação à prevenção. Se não tinha nada para fazer para evitar, simplesmente o que sobrava era torcer para não ser escolhido pelo destino e ter algum tipo de câncer. Quais são os pilares mais importantes para quem busca prevenir e tratar o câncer? Basicamente, desnutrição, intoxicação e conflitos emocionais não resolvidos. Antes de chegar à conclusão precipitada sobre o que eu acabei de falar, tenha paciência, não julgue e me deixe explicar melhor cada um desses aspectos. Não estou aqui dizendo que quem tem algum tipo de intoxicação tem câncer. Não estou dizendo que quem tem alguma desnutrição tem câncer. E muito menos não estou dizendo que quem tem algum problema emocional vai ter câncer.
Muita calma nessa hora. Existe a necessidade de um conjunto de alterações e não é tão simples assim. Em medicina, nem sempre 2 e 2 é igual a 4. Primeiro vamos aos conceitos sobre o que eu estou falando. Desnutrição é tudo aquilo que deveria estar no seu corpo, mas não está. Está faltando. E a desnutrição ela pode ser específica em relação a um determinado nutriente ou pode ser uma desnutrição generalizada. Existe um grande número de pessoas obesas, mas estão desnutridas. Se você está com deficiência de vitamina D, por exemplo, que é um importante elemento na prevenção do câncer, eu posso considerar que você está desnutrido em relação à vitamina D. E assim também pode acontecer com diversas outras substâncias que são importantíssimas para o seu corpo. Então, desnutrição, grosseiramente falando, é tudo aquilo que te falta. Já temos então a primeira perna de uma mesa que tem 3 pernas. O segundo aspecto é intoxicação. O que é intoxicação? É tudo aquilo que não deveria estar no teu corpo, mas está. E geralmente está no seu corpo em grande quantidade. Por isso você está intoxicado por essa substância. Mesmo que não esteja sentindo absolutamente nada, isso pode estar acontecendo. Muitas vezes pode ocorrer um desalinhamento entre a gravidade do problema e os sintomas que esse mesmo problema causa para você. Por isso a gente não pode esperar sintomas para avaliar se algo está acontecendo de errado no nosso corpo. Terceiro aspecto, conflito emocional não resolvido. Esse aspecto geralmente é o mais mal compreendido. Por quê? Porque todo mundo, gente, em algum momento da vida, vai ter conflito emocional não resolvido. Isso é comum, é do ser humano. Vários estudos mostram que o seu sistema imunológico é extremamente importante na destruição de células malignas e é muito sensível a determinados sentimentos. Existem estudos, inclusive, que relacionam o tipo de sentimento a tipos específicos de câncer que a pessoa pode desenvolver, ou tem mais chance de desenvolver. Conflitos emocionais intensos, grandes, prolongados, teoricamente podem deixar muitas sequelas em cima do seu sistema imunológico, enfraquecendo e favorecendo o desenvolvimento de células malignas. Então, não estou dizendo que isso só é suficiente. Tem gente que tem cabeça podre, mas não tem câncer. E por que acontece isso? Porque essa pessoa pode não ter de forma tão significativa os outros 2 fatores, que são a desnutrição e a intoxicação. Existem várias travas no organismo que protegem contra o câncer e a junção desses fatores ajuda a destruir essas travas de segurança. Então, aqui, para você que me acompanha, eu me proponho a responder apenas 2 grandes perguntas. A primeira pergunta: o que podemos fazer para evitar câncer? E a segunda pergunta: caso o câncer já tenha surgido, caso ele já tenha se desenvolvido, qual é o melhor tratamento? Ou seja, qual a melhor forma de enfrentar e resolver o problema? São essas grandes perguntas que no decorrer de diversos conteúdos eu vou te ajudar a esclarecer.